Existe uma possibilidade que talvez mude completamente a forma como você enxerga a morte. E se, no instante em que deixamos este mundo, alguém estiver esperando por nós? Não um estranho, mas pessoas que amaram você profundamente. Pessoas que talvez nunca tenham ido embora de verdade. Porque algumas tradições espirituais afirmam algo impressionante. A alma não atravessa sozinha. E o que muitas pessoas descrevem sobre esse momento é muito mais emocional do que assustador. Talvez o maior medo da humanidade nunca tenha sido a morte em si, mas a ideia de partir sozinho. E se essa ideia estiver errada? E se existir acolhimento depois da travessia? Talvez a consciência desperte cercada por presenças familiares, como alguém que finalmente reencontra o caminho de casa depois de uma longa viagem. A maioria de nós cresceu aprendendo a temer a morte, temer o desconhecido, temer a separação, temer o fim. Mas talvez exista algo que quase ninguém nos ensinou. E se a morte não for o fim da consciência? E se for apenas uma mudança de estado? Uma transição silenciosa entre duas realidades? Porque existe algo curioso no ser humano. Mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada, muitas vezes sentem que existe algo além. Uma sensação difícil de explicar, como se a alma soubesse, mesmo em silêncio, que a existência não termina aqui. Talvez seja por isso que tantas pessoas relatam experiências profundas após perder alguém, sonhos extremamente reais, sensações inexplicáveis, presenças, intuições, sincronicidades, como se o amor continuasse tentando atravessar a distância entre os mundos. E talvez continue mesmo. Talvez existam conexões invisíveis acontecendo agora mesmo sem que possamos perceber. Talvez algumas pessoas que partiram ainda encontrem formas sutis de permanecer próximas. E talvez o coração humano reconheça isso antes mesmo da mente conseguir compreender. O medo do desconhecido. O medo da morte talvez exista porque esquecemos quem realmente somos. Vivemos tanto tempo presos à matéria, à rotina, ao corpo físico, que começamos a acreditar que isso é tudo. Mas pense por um instante. E se a Terra nunca tivesse sido nossa verdadeira casa? Muitas tradições espiritualistas descrevem a vida física como uma espécie de jornada temporária, como uma escola, um lugar de aprendizado, um intervalo dentro de algo muito maior. E talvez exista um motivo profundo para não nos lembrarmos completamente daquilo que existia antes do nascimento. Porque imagine carregar conscientemente todas as dores, todas as perdas, todas as vidas anteriores. Talvez a alma precise esquecer por um tempo para conseguir recomeçar. Mas mesmo esquecendo, algo permanece, uma nostalgia silenciosa, uma sensação de não pertencimento, como se uma parte da consciência ainda tentasse lembrar de onde veio. E talvez seja exatamente isso que sentimos quando pensamos sobre a morte. Não apenas medo, mas também uma estranha familiaridade, como se a alma reconhecesse algo que a mente humana não consegue acessar completamente. Talvez exista dentro de nós uma memória adormecida, esperando o momento certo para despertar. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem paz quando começam a enxergar a morte de outra forma. O amor continua. Agora existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Se a consciência continua, então o amor também continua. Porque o amor talvez não seja apenas emoção, talvez seja conexão espiritual. E conexões espirituais não desaparecem apenas porque o corpo físico deixou de existir. Quantas vezes alguém já perdeu uma pessoa, mas continuou sentindo aquela presença?
às vezes em sonhos, às vezes em pensamentos repentinos, às vezes em momentos silenciosos da madrugada, quando uma lembrança surge forte demais para parecer coincidência. Talvez algumas conexões nunca sejam interrompidas de verdade. Talvez o amor continue existindo em um lugar onde o tempo não consegue alcançar. E se isso for verdade, então talvez aqueles que partiram ainda acompanhem nossa caminhada de alguma forma. Talvez continuem vibrando pela nossa felicidade. Talvez continuem tentando nos inspirar silenciosamente nos momentos difíceis. E talvez o amor verdadeiro seja justamente aquilo que nem a morte consegue separar. Quem recebe a alma? Muitas correntes espiritualistas descrevem algo extremamente comovente. Elas dizem que, em muitos casos, quando uma alma deixa o corpo físico, ela é recebida por presenças familiares. Imagine isso por um instante. Depois de toda uma vida, de todas as dores, de todos os medos, de todas as batalhas internas, abrir os olhos e encontrar alguém amado esperando por você. Talvez uma mãe, um pai, um avô, um irmão, um filho, ou até alguém que a alma reconhece, mesmo sem conseguir explicar como. Porque talvez existam reencontros que vão além das memórias humanas. Talvez algumas almas caminhem juntas há muito mais tempo do que imaginamos. E o mais curioso é que muitos relatos espirituais ao redor do mundo descrevem exatamente a mesma sensação: acolhimento. Não medo, não escuridão, mas paz. Como se a alma finalmente percebesse que nunca esteve sozinha. Como se toda a angústia humana começasse lentamente a desaparecer. Talvez o maior choque espiritual não seja descobrir um novo mundo, mas perceber que o amor permaneceu vivo o tempo inteiro. O despertar. Algumas tradições afirmam que a transição não acontece de forma brusca. A consciência vai despertando aos poucos, como alguém saindo lentamente de um sonho muito longo. No início, talvez exista confusão. Talvez algumas almas nem percebam imediatamente que deixaram o plano físico. Outras sentem alívio, outras sentem leveza, outras apenas silêncio. Mas existe um detalhe presente em inúmeros relatos espiritualistas: a sensação de reconhecimento. Como se, pouco a pouco, a alma começasse a lembrar de algo antigo, algo familiar. Como alguém voltando para um lugar onde já esteve antes. E talvez seja por isso que tantas experiências descrevem seres espirituais transmitindo calma, como se dissessem sem palavras: você está seguro agora. Talvez o espírito comece a compreender que a vida nunca terminou de verdade. Talvez apenas a matéria tenha ficado para trás. E talvez seja nesse instante que muitas almas finalmente entendam que a consciência é muito maior do que imaginavam enquanto estavam na Terra. O tempo espiritual. Existe outra ideia profundamente fascinante sobre tudo isso. O tempo talvez não exista da mesma maneira após a vida física. Para nós, anos parecem enormes, décadas parecem eternas. Mas diversas tradições espirituais afirmam que a percepção espiritual é completamente diferente. Talvez 100 anos aqui sejam apenas um breve instante para a consciência. E isso muda tudo, porque significa que aqueles que partiram há muito tempo talvez ainda sintam você incrivelmente próximo. Talvez os laços verdadeiros não se desgastem com o tempo. Talvez algumas conexões pertençam à eternidade. E talvez seja exatamente por isso que certas pessoas continuam sendo sentidas, mesmo décadas depois da partida. Talvez o amor não envelheça da forma como envelhecem as coisas materiais. Talvez algumas conexões existam fora das limitações humanas de espaço e tempo. E talvez seja isso que torna certos reencontros espirituais tão intensos e inesquecíveis.
Mas existe algo importante que precisa ser dito. A saudade é real, a dor da separação também. E sentir essa dor não significa falta de fé, porque amar alguém profundamente inevitavelmente deixa marcas. O problema não é sentir saudade. O problema é acreditar que tudo acabou, porque talvez nada do que foi construído com amor verdadeiro possa ser destruído. Talvez nenhum abraço sincero desapareça completamente. Talvez nenhum vínculo profundo seja perdido no universo. E talvez os pensamentos cheios de amor ainda consigam alcançar aqueles que partiram, como uma espécie de ponte invisível entre duas dimensões. Talvez lembrar de alguém com carinho seja uma forma silenciosa de continuar conectado. Talvez o amor continue encontrando caminhos, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. E talvez algumas presenças ainda estejam muito mais próximas do que imaginamos. E se a morte não for o fim da consciência, mas apenas o momento em que finalmente despertamos para algo maior? E se, depois de toda a dor humana, de todos os medos, de toda a solidão, existir apenas acolhimento? Talvez exista alguém esperando por você neste exato instante. Talvez existam reencontros sendo preparados em silêncio. Talvez o maior segredo da existência seja perceber que nunca estivemos realmente sozinhos. E talvez, quando a travessia finalmente acontecer, a primeira coisa que a alma escute seja: você voltou para casa. Talvez nesse instante todo o medo desapareça. Talvez a alma finalmente compreenda que a vida nunca terminou. E talvez o amor seja exatamente isso, algo que continua existindo mesmo depois que tudo o resto parece acabar. Se esse vídeo trouxe paz ao seu coração, deixe seu gostei. E se você sente que esses temas ajudam você a enxergar a vida de uma forma mais profunda, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, consciência e os mistérios da existência com respeito, acolhimento e reflexão. E me conta nos comentários, você acredita que os reencontros continuam além da vida física? Eu vou adorar ler sua experiência. Talvez sua história também possa ajudar alguém que está passando pela dor da saudade neste momento. E agora, talvez você queira assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque ele pode mudar ainda mais a forma como você enxerga a conexão entre as almas. Nos vemos, entre vidas.